Olá, eu sou Rosimelo, esse é o canal Vox, mais um vídeo hoje e hoje nós vamos falar de depressão. Eu já fiz o vídeo de número 1 sobre o assunto, que você pode encontrar na playlist do canal, tá? Você procura na playlist Diário de um Depressivo, uma série de vídeos que vai ajudar você a se relacionar melhor com você mesmo e aprender sobre a depressão. Não dá mais pra gente ficar fingindo que não existe ou acreditando que a depressão é só no outro e nunca em mim. Não é bem assim, tá? E é o que a gente vai falar hoje. Quais são as causas da depressão? Quem pode ter depressão? Bom, qualquer pessoa pode desenvolver depressão em algum momento da vida. Não existe uma regra, tá? Então não interessa se você é criança, adolescente, adulto, idoso, homem, mulher, de qual país você é, qual é a cor da sua pele, qual é a sua referência de vida, rico, pobre, né? Que eu já ouvi muito no passado isso, que depressão era doença de rico, que pobre não tinha tempo para isso. Não é bem assim, tá? Depressão pode ser para qualquer pessoa, é uma doença extremamente democrática e, segundo a Organização Mundial da Saúde, até 2030 a depressão vai ser a principal doença no mundo, superando o câncer e as doenças cardiovasculares. Então a gente precisa ficar atento, porque estamos em fevereiro de 2019, falta bem pouco, né? Passa rapidinho. Então vamos ficar atentos, parar de se enganar. Tem muita gente que se engana, que não aceita que tem depressão ou que não quer cuidar da saúde e depois começa a sofrer aí os problemas e depois fica mais difícil para você cuidar. Então vamos observar antes, vamos aprender antes que aconteça com a gente também. Se acontecer com a gente vai conseguir cuidar melhor, né? Se eu tivesse essas informações lá no passado, eu não teria sofrido tantos anos com a depressão por não ter informação. Então vamos dividir, espalhar o que é bom, porque já tem muita gente espalhando o que não presta no mundo, então deixa eles espalharem para lá e vamos espalhar o que é bom agora para quem precisa e para quem quer também. Bom, a depressão pode atingir qualquer pessoa, é uma das doenças que mais está crescendo no mundo e tem gente que pensa que a depressão é uma doença nova. Não é uma doença nova, tá? Você pode olhar na Bíblia, tem várias passagens na Bíblia que já mostram pessoas em sofrimento, em angústia, em processos depressivos. Eles não usavam necessariamente o nome depressão, você vai ver muita coisa como angústia, sofrimento, mas quando você lê o contexto, é a mesma coisa, gente. São pessoas que já tinham depressão lá naquela época, então não é uma doença nova, não. Ela apenas está sendo mais falada, porque depressão pode levar ao suicídio. E realmente o suicídio é algo que choca a humanidade até hoje e que é importante, né, que choca a humanidade. Mas a gente precisa evitar que chegue até o ponto do suicídio, que depois é mais difícil. Então, esse é um dos motivos que as pessoas falam muito de depressão, e o outro motivo é que realmente está aumentando os índices no mundo inteiro. Quais são então as 3 causas de depressão? Primeira causa de depressão, predisposição genética. O que seria essa predisposição genética? Se você tiver acesso à sua família, observe se outras pessoas já tiveram depressão na sua família. A predisposição genética é uma herança hereditária que nós temos dos nossos antepassados que trazem essa carga genética. O que seria isso? Bom, em nosso cérebro existe uma substância chamada neurotransmissor. Algumas pessoas têm pouca produção dessa substância no cérebro. Isso é uma predisposição genética, tá? Quem tem pouca produção de neurotransmissor tem uma grande tendência a ter depressão. Esses são as pessoas que nasceram premiadas, tá? Mas calma, depois a gente vai fazer um vídeo explicando como que você pode reverter isso. Mas o importante é você saber que a predisposição genética é uma das causas da depressão. Segunda causa de depressão, fatores ambientais e estilo de vida. O que seria isso? Como é a sua rotina de vida? Que tipo de ambiente você frequenta e convive e qual é o seu estilo de vida? Vamos ter aí uns exemplos. Quem assistiu o filme Tropa de Elite, que todo mundo aqui, acho que todo brasileiro assistiu, você vê que o Capitão Nascimento, que é o personagem do filme, ele é
policial e ele começa a sofrer de ansiedade e depressão e vai passar como uma psiquiatra. Bom, qual era o estilo de vida e o ambiente que ele convivia? Um ambiente de violência, onde ele tinha que ficar 24 horas por dia em sinal de alerta, correndo risco de vida. É um ambiente extremamente hostil. Então, esse tipo de ambiente, ele pode ser um fator que desenvolve a depressão. Qual é outro tipo de ambiente hostil? Bom, existem muitos médicos que desenvolvem depressão. Você sabia disso? Que tipo de ambiente hostil um médico pode ter? Bom, uma carga horária absurda de trabalho com plantões muito longos. Tem médicos que fazem vários plantões, dias e dias seguidos, né? São pessoas que muitas vezes não têm uma atividade física, uma alimentação adequada porque trabalham demais. Então, é um tipo de ambiente que pode favorecer o desenvolvimento da depressão. Outro ambiente hostil, empresários, né? Empresários que têm aí um nível de estresse muito alto e que não cuidam da saúde e da alimentação podem desenvolver depressão. Outro tipo de ambiente, o sedentarismo, né? Aquela pessoa que não faz atividade física, se alimenta mal, e alimentação e depressão tem tudo a ver, depois a gente fala disso no próximo vídeo. Então, as pessoas que são sedentárias também estão num ambiente que pode desenvolver a depressão. Então, isso é um estilo de vida, um ambiente que favorece o surgimento e o desenvolvimento da depressão. Então, fique muito atento se você vive num ambiente de muito estresse, né? Ou se, por exemplo, você vive num ambiente familiar muito complicado, se você vive uma relação afetiva de abuso emocional, você está num ambiente hostil, tá? Você que vive aí, que convive num ambiente onde tem alcoolismo, uso de drogas, relações afetivas que tem muita briga, né? Ambientes familiares de muita briga, também é um ambiente hostil que pode sim desenvolver a depressão. E o terceiro fator, bom, eu falei do primeiro fator, que é o genético, o segundo fator, fator ambiental e estilo de vida, e o terceiro fator que pode sim desenvolver a depressão são fatores emocionais. O que seria isso? Bom, todas as pessoas, elas sofrem algum tipo de trauma no decorrer da vida, né? Se você estiver me assistindo agora e dizer assim, não, eu nunca sofri trauma nenhum, é importante você saber que o próprio nascimento já é um trauma para qualquer ser humano, porque você está num ambiente quentinho e protegido, que é o ventre da sua mãe, e de repente você é jogado para fora e você precisa aprender a respirar para não morrer. A criança, quando nasce, chora, é quando ela precisa respirar e aquela sensação do ar causa dor. Ali é um motivo de trauma também. Fora que existem partos que são extremamente difíceis, né? Aquele parto normal extremamente difícil, ou aquele momento que o bebê nasce, que ele não está sendo bem recebido naquela situação, é um trauma também. Então isso também pode gerar um trauma já no nascimento. Mas a gente vai desenvolvendo traumas ao longo da vida. E uma coisa se sabe, o cérebro, ele tem uma tolerância a traumas. Existem pessoas que são mais sensíveis, né? Existem pessoas que são criadas às vezes no mesmo ambiente familiar, uma fica cheia de traumas daquele ambiente familiar e a outra aparentemente não teve nenhum. Então, realmente, nós temos limitações. Existem pessoas que são mais sensíveis e você precisa observar isso. Outro tipo de situação emocional que pode gerar depressão, a perda de um ente querido, né? Perder uma pessoa que você ama, uma pessoa da sua família ou do seu convívio, é extremamente difícil. Tanto que existe o trauma pós-morte, né? Que é o luto que a pessoa tem, porém algumas pessoas não conseguem superar a perda daquela pessoa que morreu. Muitas pessoas depois vivem o luto e não conseguem sair, aquele luto vira uma depressão que fica permanente na vida da pessoa. Vou dar um exemplo agora recente no Brasil, essa tragédia de Brumadinho. Tenha certeza, muitas das pessoas que sobreviveram a essa tragédia vão desenvolver quadros depressivos e talvez não consigam se curar, como a gente viu agora no mês de janeiro, né, que eles relembraram a grande tragédia da Boate Kiss lá no Rio Grande do Sul, em Santa Maria.
Muitas pessoas com depressão até hoje, que não conseguiram lidar com essa tragédia. Pessoas que, por exemplo, passam por essas tragédias de acidentes aéreos e a família que perde os entes queridos nesse tipo de acidente, às vezes entram numa depressão que não consegue mais sair. Então esses são os fatores emocionais que podem desencadear a depressão. Eu falei dos fatores extremos, mas olha que fator simples que pode desencadear uma depressão. Quando você termina um relacionamento. Tem pessoas que terminam um casamento, um namoro e não conseguem superar aquilo. Outro fator, um assalto. Tem certos assaltos que marcam tão profundamente a pessoa que ela não consegue mais sair daquele estado de trauma e ela desenvolve uma depressão. Um sequestro, um acidente de carro, acidentes também podem causar depressão. Então, qualquer pessoa está sujeito, é um risco para todos nós, então vamos ficar atentos, vamos ficar alerta sobre isso, para que a gente possa se observar melhor antes de ficar doente, porque depois, gente, dá muito mais trabalho. Então fique atento. Se você achou que esse vídeo foi útil e importante, dá um curtir no vídeo e compartilha com aquelas pessoas que você mais gosta ou que precisam aprender um pouco mais sobre isso. Você pode também me mandar um e-mail contando a sua história com a depressão, rosimelooficial@gmail.com. Divida a sua história com a gente, como eu estou dividindo a minha história com vocês, e eu sei que vai ajudar muitas pessoas, porque já faz mais de 3 anos que eu ajudo pessoas que têm depressão. Eu já convivo com a depressão há muitos anos na minha família e passei 12 anos com depressão e foi muito difícil, e antigamente não tinha tanta informação, né? Graças a Deus, hoje nós temos como compartilhar e as nossas histórias podem ajudar também outras pessoas. Você pode conhecer um pouco mais do meu trabalho no meu site, rosimelo.com.br. Eu tenho também um canal do YouTube, onde eu posto os meus trabalhos de publicidade, que é o Rosimelo Apresentadora, e você pode também me seguir nas redes sociais, Rosimelo Oficial. E o canal Vox também tem um Instagram, que é o canal Vox YouTube, você pode seguir também e acompanhar os vídeos do canal. Obrigado por me acompanhar e assistir esse vídeo até aqui. Te vejo no próximo vídeo. Que tudo dê certo na sua vida e que Deus te abençoe.